Sábado 21 de março de 2026. Bem-vindos ao Café com Cossenza. Bom dia para todo mundo. Vai ser um pouquinho mais curto o Café com Cossenza hoje, porque eu realmente não estou muito bem enquanto estou gravando isso. Eu passei a fim de tarde à noite me sentindo meio esquisito, fisicamente não estou muito bem. E estou gravando aqui 1h da manhã, porque foi a hora que deu para parar para gravar. Não queria deixar vocês sem o programa, sem o podcast, porque afinal a gente teve, né, Fonseca e Alcaraz, um jogo grande na noite de ontem, então, né, é obrigatório falar coisas sobre essa partida. Já mandei análise flash logo depois que acabou a partida, então não vou me alongar muito na questão tática do jogo, mas preciso dizer, assim, não vou falar só sobre o jogo, mas vou falar também sobre consequências e o que vem, né, daqui para frente para o João. Acho que isso é o mais importante agora. Mas só para lembrar, e para quem não ouviu a análise flash, o que eu destaquei lá foi o seguinte: o principal da partida para mim foi a postura do Alcaraz, de reconhecer a importância da ocasião, de estar numa quadra lotada, com a torcida grande contra, de ter como adversário um tenista jovem, em ascensão, que vai ameaçá-lo nos próximos anos, pelo menos espero. Acho que o mundo espera isso. Então era importante, por parte do Alcaraz, mandar esse recado do tipo, quem manda aqui sou eu. E isso significou que ele entrou a full, sabe, com uma postura de tipo final de torneio. Ele entrou super sério, super concentrado, ele entrou agressivo, mandando no jogo e disposto a ditar os pontos, a determinar como é que a partida seria disputada. E eu acho que isso fez mais a diferença do que qualquer outra coisa, do que a qualidade do que ele executou, que foi alta, mas a gente já viu partidas melhores do Alcaraz. Terminou 6-4, 6-4 para ele, com uma quebra em cada set, mas com o João mandando muito pouco nos pontos, o João conseguindo pouco ser agressivo, e quase nunca agressivo do jeito que ele gosta, de distribuir bola, de ter tempo para escolher o que fazer, de deixar o adversário, né, fazer o adversário correr de um lado para o outro, de acuar o adversário. Hoje o João, na maior parte do tempo, ontem, né, o João, na maior parte do tempo, ele foi o acuado, ele reagiu ao que o Alcaraz colocou na mesa. O Alcaraz acho que sempre atacou primeiro, o Alcaraz sempre variou primeiro, subindo a rede, dando curtinhas, mudando spin, usando ângulo. Ele usou o arsenal inteiro e usou de uma maneira agressiva. Isso significou também que o Alcaraz cometeu mais erros do que o normal, ele teve mais erros não forçados do que o João. Significou que o Alcaraz cedeu breakpoints em games em que ele jogou mal. Teve um game no primeiro set ali que, né, ele dá 4 erros não forçados, uma curtinha na rede, uma dupla falta, uma direita longa, quase é quebrado ali, ele salva o breakpoint. No segundo set acontece uma vez também, e aí o João erra um breakpoint, uma devolução de segundo saque no breakpoint. Essa devolução machucou muito. Não garante que ele devolveria o ponto, mas você não pode dar um ponto importante de graça assim, né? Tirou o Alcaraz ali das cordas. Então, o que eu achei mais relevante da partida foi que o Alcaraz se comportou como um número 1 que tinha um recado para dar e para estabelecer, para marcar território, para mostrar que ele é o número 1, que para chegar aqui você vai ter que ralar, e por enquanto quem reina aqui sou eu. O João não acho que fez uma partida ruim, mas acho que ele não conseguiu jogar, muito pelo que eu acabei de falar, pela postura do Alcaraz. O que o João foi mal mesmo foi nas devoluções, e não foi só essa do breakpoint que eu citei. Ele errou outras devoluções de segundo saque, errou devoluções de primeiro saque que não eram grandes saques do Alcaraz. O João podia ter sido muito melhor nesse quesito. Mas a ideia desse podcast é debater o seguinte: o que acontece agora? O João sai do Sunshine Double, que como é conhecida essa dupla Indian Wells-Miami, tendo feito jogos contra os 2 melhores tenistas do circuito hoje, né? O Jannik Sinner em Indian Wells, ele perdeu em 2 tie-breaks, e Alcaraz em Miami, que ele perdeu em 6-4, 6-4. O que dá para dizer, eu acho que com certeza, é que o João sai com uma noção muito melhor
e mais real, mais palpável, aprendida na prática do que ele precisa evoluir. Tem até um trecho que eu mandei, o áudio que veio via assessoria, mandei no grupo do Telegram, ele falando que podia ter melhorado, podia ter devolvido melhor e tal, mas que ele volta para o Brasil, volta para o Rio com vontade de treinar e trabalhar nas coisas que ele não fez tão bem, o que ele poderia ter feito melhor. Ele não fala que coisas além da devolução, mas sim, então eu acho que deu para entender o que faltou para o João, o que falta para o João para estar nesse nível. E assim, o que eu acho que falta? Primeiro, devolução. Né? É óbvio falar, mas tem que falar, né? Paciência. E não estou falando só por causa do jogo contra o Alcaraz, não. Eu acho que ele também não conseguiu pressionar o Sinner, não conseguiu pressionar o Alcaraz nas devoluções, né? E principalmente ele não conseguiu pressionar do jeito que fizeram com ele. O Sinner estava ali massacrando o segundo saque do João o tempo todo. É que o João sacou muito bem naquela partida, né? Ele jogou com uma porcentagem de primeiro saque muito mais alta, principalmente no começo da partida, do que contra o Alcaraz. O Alcaraz ele joga os primeiros games ali com 50% de primeiro serviço. E é justamente quando ele é mais ameaçado. Ele é quebrado no terceiro game e no quinto ele salva um breakpoint. Então podia ter ficado até 4-1 para o Alcaraz. Então depois essa porcentagem sobe, o João joga um pouco melhor. Acho até que, sei lá, se a gente fizer uma conta, talvez 90% dos pontos em que ele conseguiu mandar, em que ele conseguiu agredir primeiro o Alcaraz, foram pontos em que o primeiro saque dele entrou. Nos pontos neutros, nos pontos de segundo saque, ou nos games de saque do Alcaraz, o João raramente foi o agressor da partida. Então acho que se tem um ponto a iniciar essa análise, são as devoluções. Né? Fizeram falta. Ele precisa... E assim, é bom deixar claro, porque é uma comparação que soa injusta, porque a gente está falando de Sinner e Alcaraz, que são os dois extraterrestres do circuito, os dois fora de série. Mas, como eu falei outro dia aqui, se a gente está falando no João como um potencial tenista que vai disputar títulos de slam, que vai brigar pelas primeiras posições no ranking, esse tem que ser o parâmetro, Sinner e Alcaraz. Então, é injusto comparar. Mas é a comparação que precisa ser feita. E com certeza absoluta é a comparação que o time do João está fazendo. Porque é essa distância que ele precisa encurtar ou encerrar, né, ou eliminar. Então, devoluções. Acho que o primeiro passo é esse. Segundo, o segundo saque do João é mais atacável do que os outros, do que o do Sinner e o do Alcaraz. Né? Acho que o João forçou bastante o segundo saque nos dois jogos. Falei na análise flash que até nesses 5 primeiros games, né, 3 primeiros games de saque do primeiro set, o João estava com uma média de 179 km por hora no segundo serviço. E isso é muito alto. Normalmente os tenistas ficam ali na casa dos 160, num dia bom 170. 179 é muito. Não por acaso o João fez 2 duplas faltas ali, forçando, indo ao limite. Né? Pagou o preço. Mas por que ele forçou? Porque o segundo saque normal, entre aspas, dele, ele é atacável. E não quer dizer que ele seja lento, só que tem menos variação, quando ele não força, né, evidentemente, e eu acho que não tem a profundidade que ele poderia ter. Né? E eu dei esse exemplo até no Café com Consciência de ontem, ou anteontem, não lembro agora, mas quando eu estava falando do segundo saque do Djokovic, que não é o segundo saque mais potente do circuito, mas ele tem muito spin e muita profundidade. É muito difícil ver alguém agredindo ele consistentemente. Então, esse é outro ponto que acho que tem uma diferença grande do João para o Sinner e para o Alcaraz. E o terceiro ponto é o que eu acho que precisa ser colocado, lembrado e apontado, é o backhand. O backhand do João é inferior ao backhand do Sinner, muito inferior ao backhand do Sinner. Quando eles trocavam backhand, isso ficava nítido. E é inferior ao backhand do Alcaraz também. E isso também ficou claro nessa partida de Miami. O Alcaraz foi muito melhor que
do que o João quando os dois trocavam esquerda. Às vezes usando ângulo, fazendo, né, agredindo na cruzada, nem usando spin não, mas indo para uma reta de cima para baixo mesmo, agredindo ali. Mas a devolução de backhand do Alcaraz é muito melhor que a devolução de backhand do João. A paralela de backhand o Alcaraz faz com mais confiança, é mais incisiva do que a do João, na maioria dos casos. E enfim, né? E acho que até a curtinha de backhand do Alcaraz é melhor que a curtinha de backhand do João. Então, eu acho que tem esses três elementos aí em que a diferença é muito considerável ainda. Não vou nem dizer grande, mas considerável. Agora, primeiro saque do João, eu acho que está bem. Ele jogou com uma porcentagem boa contra o Sinner, conseguiu agredir mais o Sinner, fez mais contra o Sinner do que contra o Alcaraz, o que é interessante, porque a devolução do Sinner é melhor, mas o Alcaraz devolveu muito bem hoje também. Colocou muita bola funda, muita devolução funda. A direita do João não preciso falar, é excelente. Acho que foi superior à do Sinner naquele jogo, mas ainda está, né, um degrau abaixo do Alcaraz, mas aí também, né, é ingrata a comparação. Mas o Alcaraz conseguiu ser superior ao João quando atacou com a direita cruzada, quando usou ângulo, quando se defendeu. O Alcaraz é muito mais rápido do que o João. Aliás, talvez se fosse colocar um quarto elemento nessa equação, seria a questão física, do João precisar melhorar a velocidade de deslocamento. Isso não me preocupa tanto, porque é algo que costuma vir um pouco mais tarde para os tenistas. Acho que o Sinner evoluiu bastante nisso depois dos 22, 21 anos. O João está com 19 ainda, acho que tem um espaço para isso ser trabalhado e para evoluir. Mas tem essa diferença, né? Quanto às variações do jogo do João, eu acho que elas estão num bom nível. Acho que ele tem tantas variações quanto o Sinner, que não tem tantas assim, mas o problema é que o Sinner executa tudo que ele faz muito bem. Então ele até precisa pouco de variações, porque acho que as curtinhas do João são boas, acho que ele sobe bem a rede, ele sabe o que fazer ali, ele joga bem no quadradinho. Acho que, né, nisso aí ele está muito perto do nível do Sinner, principalmente. Acho que no quadradinho o Alcaraz é superior também. E a escolha de golpes do João eu acho que está num nível bom, bem bom, no nível ótimo, né? Talvez não no nível Sinner, que é um cara mais, digamos assim, mais disciplinado em termos do que fazer, quando fazer, sem correr riscos desnecessários. O Alcaraz, ele é quase anárquico nisso, já foi mais até, mas ele corre mais riscos com essas variações, e a contrapartida disso é que, enquanto ele corre mais risco, ele deixa o adversário mais confuso, sem saber o que esperar. Uma coisa acho que compensa a outra. Inclusive o Sinner, depois que perde aquela final de US Open, ele sai de Nova York dizendo que precisava trabalhar para usar mais variações, para que o jogo dele ficasse menos previsível. Mas eu acho que, assim, voltando a falar do João, acho que em termos de escolha de golpes ele está num nível bom. Né, de Indian Wells para cá eu gostei muito de como ele se comportou durante os pontos. Acho que ele foi pouco kamikaze, acho que ele soube se defender, ou soube o que fazer quando precisou se defender, em vez de dar tiro para tudo quanto é lado quando estava acuado. Acho que ele se portou bem nesse quesito. Então acho que não tem É que assim, não dá para dizer que é uma distância enorme, mas também não dá para dizer que ele está ali perto dos caras, porque eu acho que agora é uma questão do João mostrar, acima de qualquer outra coisa, consistência no nível que ele alcançou em Indian Wells. E ele jogou num nível bastante bom, acho, até quando ele conseguiu jogar contra o Alcaraz. Ele teve menos erros não forçados que o Alcaraz, ele sacou no primeiro serviço bem, depois daquele começo ali que foi na casa dos 50%, depois subiu. Então a questão agora para mim é ver com que consistência o João consegue jogar esse nível, porque eu acho que é isso que vai determinar o quanto ele vai subir no ranking agora, né? De 39 para chegar ali em 30, 20, 10, tem muito ponto para somar para chegar ali, mas é o que vai vir, é o que ele, né, o que ele precisa agora é essa consistência, jogar
nesse nível com mais frequência e somar vitórias grandes, o que, se esse nível aparecer, ele é perfeitamente capaz de fazer. Então, acho que era isso que eu tinha para falar sobre o João e a distância dele para Sinner e Alcaraz. Acho que é o importante da gente comentar e conversar daqui para frente, depois desse Sunshine Double, depois dessas duas partidas. Perguntas dos apoiadores. Vieram duas perguntas depois do jogo. O jogo terminou tarde também, né? Então não teve tanta participação dos leitores, mas dos apoiadores, perdão. Mas tem duas perguntas legais aqui. A primeira é do Pedro Melo. Ele escreve assim: o João não esteve no mesmo nível hoje do que contra o Sinner. Quais fatores se deve isso? E as características do João se encaixam mais para enfrentar o Sinner mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que é um jogo mais previsível e isso facilita para o João, né? A questão é que o Sinner ainda executa num nível mais alto, com mais consistência. O que eu acho daquele jogo ali também é que o saque do Sinner não foi espetacular quanto o saque do João. O Sinner tinha mais espaço para jogar no nível mais alto do que o João. O João estava bem perto do teto dele. Talvez tenha sido a melhor partida do João na carreira, ou talvez a melhor partida que ele fez e perdeu. Porque é difícil comparar também, porque ele nunca tinha jogado no adversário que tenha atuado no nível que o Sinner é capaz de atuar. Então são comparações difíceis de fazer. Mas eu acho que sim, eu acho que o Sinner, como eu falei isso no Café com Consciência de ontem, o Sinner ele é mais simples de você fazer um plano de jogo, porque você sabe o que esperar. O Alcaraz não. E eu acho que esse começo do Alcaraz, muito intenso, também embaralhou um pouco as ideias na cabeça do João. Acho que ele ficou ali, levou um tempo para se ambientar, né? Ele consegue salvar aquele game de saque, aquele quinto game. Em vez de ficar 4-1, ficou 3-2. Dali para frente a coisa ficou um pouquinho melhor para ele. Mas ainda assim ele teve sempre mais na defensiva, sempre mais reagindo do que agindo. E acho que, né, se é para comparar o nível que ele jogou hoje do que ele jogou ontem, do que o nível contra o Sinner, a gente tem que falar que o saque não teve no mesmo nível também. Então isso pesou. Acho que o saque do João entrando como entrou no jogo do Sinner abriu muitas portas para o João. E tanto que, repito o que eu falei agora há pouco, os poucos momentos em que o João foi o agressor no jogo contra o Alcaraz vieram quando ele encaixou o primeiro saque. E a segunda pergunta é do Lucas Parra. Ele escreve assim: a derrota do João contra o Sinner em um jogo super equilibrado, 2 tie-breaks, 7 points perdidos, deu a falsa impressão para a mídia brasileira que o João estava no mesmo nível de Sinner Alcaraz. A derrota de hoje, que não foi nada cachapante, porém contundente para o Alcaraz, pode ser bom para o João e principalmente a mídia para colocar pés no chão. Se de repente ele vence hoje, iriam cobrar dele ser campeão de slam nessa temporada, iria ser uma pressão absurda. Concordo com essa parte da pressão, Lucas. Eu acho que o hype que já existe, eu acho justificado, né? Eu acho que é para existir mesmo, mas ia ganhar dimensões estratosféricas. Talvez exageradas, mas porque o mundo hoje tende a exagerar para cima e para baixo tudo. Mas eu não sei. Eu não li, eu não sei se você viu em outros lugares, assim, mas eu nunca achei que o João estava no mesmo nível de Sinner Alcaraz por causa daquela partida. Eu falei, né, que ele estava no nível top 10, mas que tinha coisa para percorrer ainda, principalmente em termos de consistência e tal. E a gente viu que nos 2 jogos que ele fez em Miami, ele não esteve naquele nível contra o Sinner, né? O jogo do Marozsan foi bem abaixo, e o jogo do Alcaraz, circunstâncias diferentes, como eu falei antes, acho que o Alcaraz não deixou o João jogar, e então isso serve para mim como atenuante para o nível que o João conseguiu apresentar. Que eu acho que assim, tem jogos em que o tenista joga mal e tem jogos em que ele é forçado a jogar mal. Eu acho que hoje o João foi forçado a jogar mal, ou a não jogar tão bem. Mas eu acho que a atuação do Alcaraz afetou muito o nível de tênis que o João conseguiu apresentar. Diferentemente do jogo contra o Marozsan, que eu acho que ele teve um nível abaixo em vários momentos, sem ter sido tão exigido pelo Marozsan. Entende o que eu quero dizer? Agora, a derrota para o Alcaraz, acho que é boa nesse sentido de
Não o João manter os pés no chão, mas sim de ter influência, de empolgado, de ter menos gente que não entende de tênis falando bobagem, ou falando que o João já ia brigar para ser número um, essas coisas que a gente ouve desde 2024, né? 2024, 2023, que o João já estava pronto para ser top 10, enfim, né? Vocês sabem as coisas que já disseram sobre o João Fonseca nos últimos 3 anos aí. Então, calma, né? Calma. Acho que a partida contra o Alcaraz mostra um pouco dessa distância, mais do que a partida contra o Sinner ilustrou. Então, mas tem bastante coisa para caminhar, né? E uma coisa que qualquer técnico de tênis vai te falar, que o tenista chega a um certo nível, ele precisa trabalhar muito mais para ter evoluções menores, que vão ser evoluções significativas, mas a tendência é que essas evoluções elas fiquem menos nítidas, sabe? Talvez fique mais difícil de ver uma evolução da direita do João ou uma evolução do primeiro saque do João, que pode vir, pode acontecer e deve acontecer, mas a gente vai ver isso nos pequenos momentos ali, às vezes na consistência, na regularidade. Eu acho que vai ser muito mais uma questão de o João executar o que ele é capaz de executar com mais frequência, do que de repente transformar a direita dele para ser ainda mais potente, sabe? Pode ganhar quilômetros por hora na esquerda, pode, seria legal se ganhasse, mas pode ganhar milésimos ali ou décimos de segundo no deslocamento lateral, e isso é dificílimo de ver, mas faz diferença. Se a gente pegar um jogo do Sinner de 5 anos atrás e um jogo de hoje, a gente vai ver como ele chega em mais bolas e como ele sabe, como ele consegue fazer mais com as bolas em que ele chega deslizando, em que ele chega desequilibrado. Isso é muito nítido. Talvez a gente consiga perceber, mas talvez para perceber isso seja necessário fazer o que eu acabei de falar, que é tipo pegar um jogo antigo e comparar com um jogo recente. Mas sim, tem bastante coisa para evoluir e não significa que o jogo duro contra o Sinner não significa que, nossa, ele está perto. Significa que ele não está longe. Mas às vezes esse perto não é tão perto assim e exige um trabalho que é grande. E óbvio que a gente tem que considerar que tanto o Alcaraz quanto o Sinner estão na primeira metade de suas carreiras, eu acho, né? Então é preciso levar em consideração que eles podem evoluir, e acho que vão. Então, essa caminhada do João para encurtar a distância não depende só da gente olhar para o Sinner e para o Alcaraz hoje e falar, o João tem que chegar nesse nível aqui. Não, o João tem que chegar num nível que está acima do que os dois mostraram em Indian Wells e Miami, ou do que vem mostrando no circuito nas últimas 52 semanas. Porque acho que é super justo imaginar que os dois têm algo a crescer ainda, né? E são dois caras que são trabalhadores e têm equipes técnicas boas o bastante para permitir que os dois evoluam. E o João tem que correr atrás. É isso, gente. Um bom sábado para todo mundo. Volto na segunda-feira. A ideia não é fazer esse café com Cossenza, né, nos fins de semana, mas quando tem torneio grande assim, e no caso tinha um assunto quente, importantíssimo para falar, eu gravei esse de sábado, mas volto agora na segunda-feira. A não ser que aconteça alguma coisa espetacular no sábado, hoje, e aí eu sou obrigado a gravar alguma coisa para amanhã. Mas caso contrário, volto na segunda de manhã. Tá bom? Bom dia para todo mundo. Um abraço.